Muita gente perguntava, Thiago, por que você não grava no canto da tela aí, ó? Porque aí dá pra ver a bandeira do Brasil inteira, dá pra ver aqui o troféu aí do YouTube bonitinho e tudo mais. Eu não consigo, mas vamos testar aí um vídeo, velho. Aí comenta aí se ficou bom ou não, comenta aí lá pro meio do vídeo. Ó, falar aqui de uns bolsonaristas cujo problema deles não é o ângulo da câmera, não. O problema deles é que muito em breve estarão presos. A coisa tá feia aí para o senhor Cláudio Castro, pro Braga Neto, pro Caiado. O Caiado tá com um problemão aí e para outros bolsonaristas. Olha, na semana retrasada foi preso o primo do governador de Goiás, o Caiado. O Bolsonaro estava em Goiás essa semana com o Gustavo Gueia, e aí o Caiado, o primo do Caiado, acabou preso. Por que foi preso o primo do Caiado? Por assassinato. Não só de uma pessoa, de mais de 10. O primo do governador, ele matou, ele é o mandante do crime, do assassinato de um ex-aliado do governador, que foi coordenador da campanha do Caiado em 2018. Que coisa, né? O coordenador da campanha do Bolsonaro, o Bebiano, foi preso. Foi morto. Não foi assassinado, mas alguns dizem que ele foi infartado. Pois bem, infartou 2 semanas depois dele dizer no Roda Viva que o Carlos Bolsonaro tinha ali, ele era um dos culpados ali pelo atentado que teve contra o Bolsonaro, porque a segurança foi afetada pelo Carlos Bolsonaro, que ele atrapalhou muito. Estranho, né? Comenta aí, Bebiano infartou ou foi infartado? Eu quero saber a opinião dos plantonistas aí. Alguns dizem que foi infartado, né? Nunca saberemos. Pois bem, o coordenador da campanha do Caiado, bolsonarista, também, só que esse foi assassinado mesmo. E aí a polícia descobriu na investigação o seguinte: o primo do Caiado, miliciano, usou policiais para fazer esse crime. E aí mataram mais de 10 pessoas aí para esconder o crime. Mais de 10. Então a coisa tá feia lá em Goiás. O Caiado tá tentando falar que ele não tem nada a ver com o primo, e que isso é um caso isolado e tudo mais, só que foi crime político. E isso vai acabar respingando aí no governador. Então o primeiro bolsonarista aí com um problemão é o Caiado. Só que vamos aí ao principal, que é o que tá apavorando o Bolsonaro, que são Cláudio Castro e Braga Neto. 2 aí que, se você pensar bem e pensar em milícias, ó, o caso do Caiado é milícia, são policiais matando, então já os bolsonaristas estão expandindo as milícias. O Tarcísio está fazendo isso muito rapidamente em São Paulo, viu? Eu fico pasmo como o Poder Judiciário, como a Polícia Federal vê as milícias se espalhando no estado de São Paulo numa velocidade mais rápida do que em qualquer outro lugar do Brasil jamais aconteceu. Quando começou no Rio de Janeiro foi rápido, mas se você comparar com a velocidade de São Paulo, tá 100 vezes mais rápido. E ninguém tá fazendo nada. É perigosíssimo o que tá acontecendo em São Paulo. Mas tá, no Rio de Janeiro já tem as milícias. E aí, tivemos aí, em 2018, o chefe da Polícia Militar, o chefe da segurança do Rio de Janeiro, era o senhor Braga Neto, que nomeou o mandante do assassinato da Marielle como o delegado-geral do Rio de Janeiro, como chefe da polícia. Que coisa, né? Mesmo tendo sido avisado que esse cara era ladrão. Nomeou o cara e a Marielle foi assassinada um dia depois. Lembremos, isso tudo aconteceu menos de 2 semanas depois da Marielle assumir o controle de uma comissão na Câmara do Rio de Janeiro que ia fiscalizar os gastos do Braga Neto como interventor no Rio de Janeiro. Quanta coincidência! Tá, voltamos aí ao caso aí do Cláudio Castro. O Cláudio Castro se tornou depois o chefe da polícia do Rio de Janeiro, porque ele é o governador. Então ele escolhe quem é o secretário da polícia. Lá não tinha secretário de segurança pública no Rio de Janeiro. É secretário da polícia, que é o chefe da polícia, era um miliciano. Aí trocou, tudo mais, só que continuam milicianos ali. Só bolsominions ligados à milícia. É assim que está no governo do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro passou a ser investigado no STJ e pela Polícia Federal por crimes, desvio de dinheiro público, roubo de dinheiro público. E são crimes muito grandes. Estamos falando aí, na CEPERJ, foram 220 milhões de reais roubados. Roubados, dinheiro aí de rachadinha. Se o Flávio Bolsonaro, alguns dizem ele inventou a rachadinha, ele não inventou, né? Mas ele fez a dele. O Cláudio Castro pegou e aperfeiçoou 220 milhões de rachadinha. Tudo com saques de dinheiro vivo na boca do caixa. Igualzinho esquema do Flávio, com vídeo, com quebras de sigilo, com tudo provado. Teve busca e apreensão, teve tudo, só que esse caso está tramitando. Em paralelo a esse caso, tem um outro caso, que é um caso de quando o Cláudio Castro era vereador. Teve busca contra o irmão dele. Na casa do irmão do Cláudio Castro encontraram dinheiro e encontraram planilhas de pagamento de propina. Então tá ruim a situação dele.
muito ruim. Só que essa semana, são 3 aí, outro processo, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação da chapa do Cláudio Castro, então ele e o vice, para que sejam cassados. Isso vai para o TRE do Rio de Janeiro e depois vai para o TSE. A chance do Cláudio Castro é bem pequena, tá? No TSE. O TRE do Rio deve estar aparelhado pelas milícias. Olha, se todos os órgãos no Rio estão aparelhados pela milícia, mas olha, se o TRE não tiver aparelhado, eu sou uma geladeira. Bom, não tem como. Pois bem, mas vai para o TSE. Também tem a ver com o caso da CEPERJ, com esses 220 milhões. Tem o crime do roubo do dinheiro público e tem o crime eleitoral, porque ele usou esse dinheiro para pagar cabos eleitorais. Então ele usou dinheiro público para pagar cabos eleitorais. E aí, além do roubo de dinheiro público, que é crime aí na esfera criminal, tem o crime eleitoral e, além disso, tem o crime eleitoral de que ele, obviamente, gastou mais do que deveria na campanha, porque tem o teto de gastos, ele gastou muito mais, porque era dinheiro sujo, dinheiro aí roubado, e gasto que não foi declarado, até porque não tem como ele declarar como gasto de campanha. Olha, gastei tantos milhões aqui na minha campanha. Ah, tá. Esse foi dinheiro que eu roubei da CEPERJ, tá? Mas tô declarando aqui para depois não falar que eu não declarei meus gastos. Dinheiro roubado aqui, ó. Esses 2 milhões já sabe, mas tá declarado aqui. Não dá para declarar. Então, tem um problema aí para o senhor Cláudio Castro. O que tá apavorando o Bolsonaro é o seguinte: o Cláudio Castro ele é o principal responsável por uma blindagem que tem a família Bolsonaro no Rio de Janeiro, tanto no Ministério Público, cujo o procurador-geral foi escolhido pelo Cláudio Castro, quando era o procurador-geral que foi escolhido pelo Witzel, ainda iam para frente as investigações. Quando o Cláudio Castro assumiu, ele mudou o procurador-geral, porque o procurador-geral é como se fosse o procurador-geral da República. Lembra que era o Augusto Aras? E nada andava contra o Bolsonaro, a Polícia Federal ia lá, pegava as provas, e aí chegava o parecer da PGR dizendo: não vi nada de errado, não tem crime aqui não. Lembra disso? Então você imagina que no âmbito de crimes aí no estado do Rio de Janeiro, quem investiga é o Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral do Estado foi nomeado pelo Cláudio Castro. Imagina que é um bolsominion raiz. Nada é investigado ali se ele não quiser. Então, esse é o problema aí que tem no Rio de Janeiro. Também tem em São Paulo, viu? O Tarcísio também investigou o prefeito de São Paulo, enquanto o Bolsonaro fica culpando aí o Lula, dizendo que tem um genocídio por conta da dengue. 800 brasileiros morreram em 4 meses de dengue. O Bolsonaro matava 4.500 por dia, fora a subnotificação na pandemia, e se recusava a comprar vacina. Pois bem, enquanto isso, o bolsonarista lá, o prefeito de São Paulo, passou a comprar armadilha para mosquito da dengue. A armadilha do mosquito custa R$10. Ele passou a comprar por R$400 cada armadilha. Não vai ser investigado nunca, porque o procurador de justiça foi indicado pelo Tarcísio, é bolsominion, é um Augusto Aras de São Paulo, ou seja, não vai ser investigado. Essa que está no Brasil, viu? Essa é a nossa justiça brasileira. Pois bem, vai ser investigado se um dia chegar na Polícia Federal e tal, vai, mas provavelmente é arquivado antes. No Rio de Janeiro não está acontecendo isso, não tem essa sorte toda aí não. Por quê? Porque as investigações estão na Polícia Federal e na PGR, e o Gonê já falou que vai para cima. Então tem 3 frentes para acabar com a blindagem do Bolsonaro no Rio de Janeiro. 2 aí para prender o Cláudio Castro, ele pode ser preso muito em breve, e uma que é para que ele seja cassado. Ele, e aí seria cassado o vice também. Essa aí demora mais, a cassação deles demora mais. As que podem render prisão para o Cláudio Castro estão acelerando rapidamente. O Bolsonaro está apavorado porque ele está aí na expectativa de que coloquem tornozeleira nele, por conta aí da fuga dele para a embaixada da Hungria. Ele está com medo que seja feita uma operação aí de busca e apreensão contra ele, contra o Carlos e contra outros envolvidos na fuga dele para a embaixada da Hungria, porque não foi só ele, o Carlos foi visitá-lo com uma mala no dia 13 de fevereiro. Mas o motorista do Bolsonaro foi quem o levou, outra pessoa foi visitar o Bolsonaro e outras pessoas ajudaram a organizar tudo aquilo. Então o Bolsonaro está com medo aí que tenha uma operação aí da polícia quanto a isso. Tá apavorado até com prisão. Já falaram interlocutores do Bolsonaro o seguinte: olha, calma, por isso você não será preso, por essa aí. Mas isso não quer dizer que não seja preso por outras coisas, então não tanta calma. E olha, a tornozeleira tá próxima, viu? Mas tá bem próxima, cuidado. Então tá um apavoro aí geral. E o problema
Saindo o Cláudio Castro, demora alguns meses para trocar o procurador de justiça do Rio de Janeiro. Demora alguns meses. Mas trocando o procurador, a coisa fica feia para o Bolsonaro. Só que tem um outro problema, que está tendo um racha entre milicianos no Rio de Janeiro, porque a Polícia Federal está pegando milicianos. A Polícia Federal está fazendo operação contra as milícias todos os meses. De agosto para cá, foram mais de uma por mês prendendo vários milicianos. Um pouco antes de prender os amigos do Bolsonaro que mandaram matar a Marielle, a Polícia Federal prendeu 29 milicianos. 29! E aí não é qualquer miliciano. Chefes de milícias. Quando você prende a cabeça, você corta a cabeça, o resto do corpo fica... Não tem ali comando. Então a polícia começou a prender chefes de milícia. E o que acontece quando você prende o chefe? Lembre-se, eu falo aqui muitas vezes, na política não fica espaço vazio. Numa organização criminosa, muito raramente fica. Você prende o chefe, quem tá abaixo dele fala, eu assumo. Só que às vezes você prende o chefe, quem tá abaixo, quem tá abaixo, quem tá abaixo. E os outros de baixo, ele fala, eu assumo. Ah não, quem assume sou eu. Ah não, quem assume sou eu. E aí fica aquela, e agora? O que a gente faz? Até vir uma orientação, começou briga. E às vezes vem uma orientação depois que alguém já assumiu, dá um problemão. Ou seja, é isso que está acontecendo nesse exato momento com milicianos. Eles estão apavorados. A blindagem que tem aí sobre eles no âmbito do Rio de Janeiro tá para acabar. A Polícia Federal também já está indo para cima deles todos. O governador está aí para ser um dos presos. E o bolsonarismo fica apavorado, porque aí, caso de rachadinha de Flávio, de Carlos, caso aí até a rachadinha do Jair, começa a andar. E aí começa a andar rapidamente. Como andava quando o Witzel tinha lá em 2019, 2020, quando ele tinha rompido com o Bolsonaro. O Witzel rompeu com o Bolsonaro e aí começaram a andar vários casos contra a família Bolsonaro. Eu peço aí sua inscrição no canal, veremos aí, viu? Mas a situação tá piorando.